Olá pessoal, meu nome é José Vitor, sou professor aqui da Verbo Direito Eleitoral e também sou servidor, chefe de cartório eleitoral do TRE do Rio Grande do Sul. Nós vamos hoje analisar, fazer uma minúcia do nosso edital, o próximo concurso que se avizinha agora no final de 2015. O edital saiu nos últimos dias, o edital da CESP, Banca CESP, e a prova agora no final de 2015. Então nós vamos esmiuçar um pouco o que traz o nosso edital, algumas peculiaridades que só as pessoas que que trabalham lá no TRE sabem, algumas questões relacionadas à remuneração, aos cargos em si. Começando falando dos cargos, os cargos de analista e técnico judiciário, alguns com especialidade, mas a maioria das vagas são cargos de área judiciária para analista judiciário e o técnico judiciário área administrativa. Em relação ao analista judiciário, a área judiciária, é importante vocês terem noção de que as 3 vagas não são restritas. Por exemplo, nós vamos ter a validade do concurso provavelmente por 4 anos. Então, no longo dos 4 anos, no último concurso de 2010, foram chamados até o número 52, o último colocado, o número 52 de analista judiciário. Então, se vocês ficarem em torno dos 60 primeiros colocados de classificação, há grandes chances de vocês serem chamados ao longo do prazo da validade do concurso. A mesma coisa para técnico. O técnico ainda mais, digamos, tem uma facilidade até um pouco maior, que das 9 vagas imediatas foram estendidas, o último colocado chamado no concurso de 2010, o número 130, ou seja, ficou ali nessa faixa de classificação, a chance de ser chamado é muito grande. Então, na hora da análise do edital, não fiquem muito presos ao número de vagas, aquelas são as vagas imediatas, mas ao longo dos 4 anos, realmente vai até o número 130 a 150 para técnico, 50 a 60 a analista judiciário, área judiciária. Temos a previsão, primeira vez, a reserva para candidatos negros. Essa reserva ela é nova, o CNJ trouxe essa previsão recentemente e é a primeira vez que o TRE faz o concurso com essa reserva de vagas. 20% para negros, 5% para deficientes, como nos concursos anteriores. Em relação à remuneração, eu trago até uma notícia um pouco melhor para vocês, porque na verdade a remuneração que traz o edital é uma remuneração fria inicial para um cargo, só do cargo isolado, mas como o técnico e o analista judiciário vão começar as suas atividades nos cartórios eleitorais, mesmo, já está previsto em edital, inclusive, a previsão da Lei 13.150 de 2015, que trouxe para nós uma função comissionada para os cartórios eleitorais, aliás, 2 funções comissionadas. Então, os servidores do TRE, normalmente, número 2 servidores por cartório, são o número máximo de servidores, são as vagas existentes, os 2 já recebem uma função comissionada. Ou seja, o salário de analista pularia em torno de 11 a 12 mil reais inicial com essa função e o de técnico em torno de 7 a 8 mil reais nessa remuneração. Então há um acréscimo frente ao que o edital prevê por trabalhar em cartório eleitoral. Além disso, nós temos os famosos adicionais. O que são esses adicionais? Adicionais de treinamento. Quem, por exemplo, tem uma pós-graduação, seja técnico ou analista mesmo, já vai receber 7,5% de acréscimo no seu salário. Se tiver ainda cursos de treinamento, a cada 120 horas de curso, mais 1%, até 3% de aumento adicional por esses treinamentos. Então, os salários podem realmente ter um acréscimo superior ao que prevê o edital e é por isso que acaba sendo também atraente ficar em cartório eleitoral, porque trabalhar na secretaria do tribunal aqui em Porto Alegre não necessariamente a pessoa vai ganhar essa função. Então por isso que é legal, tem mais esse atrativo para fazer o concurso, para estudar para esse concurso do TRE Rio Grande do Sul. Em relação às provas, especificamente, dia 20/12, é um domingo, foi estipulado o turno da manhã para os técnicos judiciários e turno da tarde para os cargos de analista judiciário. Então temos essa divisão. O candidato pode fazer as 2 provas, pode ter 2 inscrições. Inclusive até uma recomendação, pessoal, para
ter essa questão dupla chance de entrar no TRE, mesmo a pessoa com formação superior, pela divisão das atribuições internas do tribunal, na prática não ter uma diferenciação entre técnico e analista, a única diferenciação no tribunal em relação a esses cargos é estritamente o salário. Não há a atribuição é praticamente a mesma entre os dois cargos, é mais uma chance de você entrar. Se você tem um nível superior, também concorrer à vaga do cargo de nível médio, cargo de técnico judiciário. Temos as provas definidas em relação a 3 modalidades de conhecimentos. Conhecimentos gerais, aí nós temos português, informática, noções de normas de servidores públicos federais, regimento interno e conduta do Código de Ética do Tribunal, que é uma resolução recente do TRE. Esses são os conhecimentos gerais. Peso 1. Então vocês têm que estar bem atentos em relação à divisão dos pesos. Peso 1, peso 2, peso 3. O que mais vai pesar na hora da classificação final. Então, embora tenha peso 1, a prova de português recentemente tem matado muitos candidatos em concursos públicos. Então não esqueçam do português. E também em relação ao regimento interno do TRE e conduta de ética, o código de ética, de conduta ética no TRE é uma especificidade deste concurso. Então tem que dar uma olhada mais atenta por ser específico o TRE Rio Grande do Sul. A parte específica, questões específicas, direito eleitoral, processual, que foi, no caso de analista, foi dividido em 3 partes. Isso aí nos dá uma boa perspectiva de que o peso de direito eleitoral vai ser bem amplo na prova de vocês. E direito administrativo, civil, constitucional, processo civil, penal e processo penal. Isso no caso de analista judiciário. Caso de técnico judiciário são as noções. Noção de direito eleitoral, noção de direito administrativo, direito constitucional. Então vocês veem que essas noções, a parte, e isso eu já coloco assim, de direito eleitoral e, muito importante aqui, noções de administração pública. Eu gosto de frisar que é um xodó do TRE do Rio Grande do Sul, essa parte da matéria. Noções de administração pública, acredito que tem um peso bem importante também na hora da divisão do número de questões. Fazendo uma perspectiva em relação à prova de analista, por exemplo, das 40 questões, eu coloco em torno de 10 questões de eleitoral, tá? 6 de administrativo, em torno de 8 constitucional, civil e processo civil 5, as duas juntas 5, e processo penal e penal também outras 5. Então, importante para a prova de analista não ficar privilegiando muito determinadas matérias que têm uma abordagem mais reduzida. Foquem muito nessas questões, com maior quantidade de questões. Obviamente que vocês, para passar num concurso concorrido como vocês vão ter que ver toda a matéria. Mas focar a ênfase, às vezes num pré-prova, alguma coisa assim, nessas matérias que realmente têm um peso maior. Na prova de técnico, também, ênfase em eleitoral, porque o eleitoral deve ser em torno de quase 1/3 da prova específica, deve ser sobre matéria de direito eleitoral. E as noções de direito de administração pública, que também faz parte do conteúdo de técnico, também pode ter um diferencial. Como experiência, eu digo que no último concurso, nós tivemos um grande número de reprovações justamente por essa parte da matéria, noções de administração pública. Parece uma coisa e na hora da prova é outra. Então façam muitas questões, tenham esse cuidado com essa parte da matéria. Agora a parte dissertativa, a parte discursiva. Peso 2 é peso importante também. Peso 2, prova de analista, as 2 questões de estudo de caso. Vocês já sabem que uma questão é direito eleitoral e a outra questão é sobre normas de servidores públicos federais. Então vocês sabem que o direito administrativo perguntado deve enfocar essa parte da matéria. E o direito eleitoral para a prova de analista, a parte discursiva também vocês têm que prestarem atenção nessa parte, porque realmente a prova discursiva serve muito para a questão classificatória. Só são lidas as 200 primeiras redações, provas de estudo de caso, então vocês servem para uma questão de classificação. E às vezes as pessoas têm o mesmo número de questões objetivas de acerto e
o que vai definir a posição 95 ou a questão, a oposição às vezes 40, que vai ensejar uma nomeação, é justamente a prova dissertativa. Na prova de técnico nós temos a redação e o tema não está especificado, é um tema sobre a atualidade. Então vocês têm que tomar cuidado, tem que fazer uma leitura prévia sobre os assuntos, tem que estar antenado sobre o que está acontecendo âmbito nacional ou âmbito internacional, porque realmente as questões, elas, pelas experiências dos concursos de TRT, TRF, elas abordam um número grande de temas, não há como pré-definir. Então aqui, o estudo de vocês no cargo de técnico deve ser sobre a forma de escrita, mais sobre como fazer do que necessariamente o que escrever. O que escrever vai dar muito pela uma questão de conhecimentos gerais do próprio candidato, do que uma leitura prévia, enfim, do que um estudo prévio. Vocês têm que ter mais uma questão do como fazer, a abordagem, forma de escrita, a ordenação dos parágrafos. Isso é o que mais chama a atenção das bancas na hora de uma correção de prova dissertativa. Para terminar, eu digo que o TRE do Rio Grande do Sul, ele se diferenciou. Nós estamos com outros 2 TREs fazendo também concursos, TRE Mato Grosso, TRE Paraíba. Então, o TRE do Rio Grande do Sul se diferenciou dos outros nessa questão da ampliação da matéria. Nós temos mais matéria a ser estudada frente a outros tribunais. Então, isso, ao mesmo tempo que gera um maior volume de conteúdo, também gera uma possibilidade maior de arguição numa prova, né, de número de questões, da forma de abordagem. Então, o TRE do Rio Grande do Sul participou ativamente da seleção dos conteúdos, diferentemente desses outros tribunais. E não esquecer também muito, que eu tenho falado para vocês, em relação à prova de português. Tem eliminado muitos concorrentes, porque as bancas têm priorizado uma interpretação de texto mais apurada, mais difícil. Então não esqueçam disso. Tem que servir sempre como um paralelo aos estudos de vocês, não esquecerem, não acharem que a matéria está ganha. Desejo a todos um bom estudo e aprovação no TRE do Rio Grande do Sul.